Queridos, nós estamos aqui neste capítulo 9 e estes versículos a qual nós lemos diante de uma palavra que particularmente me chama a atenção pela sua profundidade, pelo poder desta mensagem trazida por Deus através do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado por Deus, como nós bem sabemos pela palavra do Senhor. Este foi convocado pelo Senhor para anunciar a mensagem de Deus ao povo de Israel nos seus dias os quais muitos haviam abandonado ao Senhor, haviam se distanciado da vontade de Deus e da sua presença. E nós vemos Jeremias muitas vezes trazendo mensagens que eram da parte de Deus, porém muitos não davam crédito àquilo que ele estava falando e aquilo que Deus estava ministrando através do profeta. Este texto em particular, Deus ele está falando sobre o homem que se gloria, o homem que se engrandece, falando ao povo, trazendo uma mensagem de exortação, direcionando eles para aquilo que eles estavam colocando a sua confiança. E subordinado a este texto dessa noite, eu quero trazer aqui um estudo sobre o tema, que é uma pergunta: onde está a sua glória? É uma pergunta que deve ecoar em nossos corações. Onde está a sua glória? O texto fala sobre se gloriar. Ele usa esta expressão, gloriar-se. E gloriar-se significa cobrir-se de glória, cobrir a si mesmo de glória. Gloriar-se significa se engrandecer, engrandecer a si mesmo, significa se gabar. E nós lemos aqui nesta noite, e diante desta leitura, nós identificamos aqui pelo menos 3 coisas que todo homem busca, pelo menos uma dessas, para se gloriar. 3 coisas que o homem busca se gloriar em pelo menos uma delas: a sabedoria, ou seja, aquilo que sabe, a força ou o poder, a palavra tem o mesmo sentido, ou aquilo que pode realizar, e as riquezas, ou seja, aquilo que se tem, que se obtém. Então, essas 3 coisas, pelo menos uma delas, todo homem procura em algum momento da sua vida se gloriar. Mas entendamos neste texto que Deus ele não está reprovando o ser ou o ter, mas a atitude do homem em relação a isso. Como assim, irmão? Deus ele não está reprovando o homem ser sábio ou ter sabedoria, mas se gloriar nisso. Ele não está reprovando o homem ser forte ou ter força, mas o homem se gloriar nisto. Ele não está reprovando o homem ser rico ou obter riquezas, mas o homem se gloriar, ou seja, se engrandecer por causa disso. Aleluia. Diante dessas 3 coisas que eu estou citando aqui
Extraindo deste texto, nós podemos analisar e fazer alguns questionamentos aqui e entender por que Deus está trazendo essa mensagem para o povo de Israel. Por que Deus está trazendo esta mensagem para nós? Pois tudo que foi escrito foi inspirado e é para nós instrução e direção. Por que Deus ele está dizendo, em primeiro lugar, que o homem não pode se gloriar na sua sabedoria? Porque a sabedoria humana não se compara à sabedoria de Deus. O homem não pode se gloriar na sua sabedoria, porque em primeiro lugar a sabedoria humana não se compara à sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 25, a parte A diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você que está com a sua Bíblia, se você quiser ir abrindo, acompanhando, anotando, tá bom? Eu vou lendo aqui para que a gente possa ganhar tempo. Interessante deste texto é que Paulo ele está colocando aqui um comparativo. Ele está dizendo: olha, se Deus, porventura, ele faz isso, fala isso de uma forma figurada, se Deus, porventura, enlouquecesse, ficasse louco, a sabedoria de Deus, mesmo ele estando enlouquecido, seria mais sábia do que os homens. O homem não pode se gloriar na sua sabedoria, porque ela não pode se comparar com a sabedoria de Deus. Ainda no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 27, lá na parte A ele diz assim também: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, ele é capaz de escolher as coisas que nem teriam sabedoria. E ainda assim ele fala aqui de coisas loucas, ou seja, coisas que além de não ter nenhum entendimento, seriam totalmente desprezadas. E ele diz: olha, Deus escolhe para confundir a sabedoria humana. Então o homem não pode se gloriar na sua sabedoria, em primeiro lugar, porque ela não pode se comparar com a sabedoria de Deus. O homem não pode se gloriar na sua sabedoria, em segundo lugar, por causa da natureza da sabedoria. Tiago ele fala na sua carta, no capítulo 3, do versículo 13 até o 17, ele fala que a sabedoria, ela pode ser terrena ou do alto. Sabedoria terrena ou do alto. E ele traz uma mensagem interessante. No versículo 13, ele fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que eu demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então ele está fazendo um questionamento, ele está dizendo: existe alguém entre vocês que é sábio? Então mostre isso. Ele traz uma visão de uma sabedoria não só teórica, de entendimento, mas uma sabedoria prática, demonstrada. Ele diz: olha, se alguém dentre vocês é sábio, então mostre isso pela forma que você age, nas obras praticadas com humildade, que só provém da verdadeira sabedoria. Então ele fala isto e fala sobre a sabedoria ser ou terrena ou do alto. E aí nós entendemos, pela continuidade do texto, que ele fala assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade,
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e maligna. Então ele fala, olha só, a sabedoria ou ela é da terra ou ela é do alto. Mas entenda, não se glorie na sabedoria da terra. Por quê? Porque a sabedoria da terra, ela, quando mal administrada, ela conduz para o mal. Aí ele fala, olha aqui, ó, amarga inveja, sentimento faccioso e outras coisas que podem acontecer. Porque a sabedoria da terra, ela pode se tornar má quando é mal administrada. Ele diz, por isso não vos glorieis. E a sabedoria da terra, o homem não pode se gloriar nela, porque ela não pode conduzir o homem à salvação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, capítulo 2, perdão, versículo 15, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, olha, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui, olha só, você conhece as escrituras sagradas e elas podem te dar sabedoria que te conduz à salvação. Então ele está dizendo que a sabedoria que conduz à salvação, ela vem das escrituras, ela não pode vir da sabedoria. Aleluia, Deus. Irmão, mas se eu não posso me gloriar na sabedoria da terra, então talvez eu possa me gloriar na sabedoria do alto. E no versículo 17 deste capítulo 3 de Tiago, ele fala da sabedoria do alto. Ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então esta é uma sabedoria excelente. Ele está dizendo, olha, é uma sabedoria que vem do alto, que vem de cima, que vem de Deus. Então eu posso recebê-la. Você pode recebê-la. Lá no capítulo 1, Tiago ele fala sobre isso. Ele diz, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a nós sem lançar em rosto. Então eu posso receber ela vem do alto. Eu peço a Deus e Deus me concede. Amém. Mas eu não posso me gloriar nela, porque esta sabedoria que vem do alto, ela pertence a Deus. Por isso nós vemos o texto dizendo, o sábio não se glorie na sua sabedoria. Você pode ser sábio, você pode obter a sabedoria que vem da parte de Deus, mas não se glorie. Em segundo lugar, ele fala, nem se glorie o forte na sua força, ou nem se glorie o poderoso no poder que tem. Porque eu não posso me gloriar na minha força, se eu tiver força, se eu tiver poder. Em primeiro lugar, porque assim como a sabedoria, o poder humano, a força humana não pode se comparar à força de Deus. Lá no mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 25, a parte B, diz, e a força de Deus, e a fraqueza de Deus, perdão, é mais forte do que os homens. Aí Paulo ele usa aqui a mesma figura. Ele fala acerca da loucura de Deus. Ele fala, olha, se porventura Deus se tornasse fraco, se porventura Deus perdesse as suas forças, Ele ainda seria mais forte do que os homens.
ele ainda teria mais poder do que os homens. E aí lá no versículo 27, da parte B até o versículo 29, ele diz: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. Veja que agora ele está falando da mesma questão da escolha, dizendo que Deus escolhe as coisas fracas e ainda escolhe as desprezíveis, as vis, as que não são, e confunde aqueles que pensam que são. E aí ele diz: olha, isso é para demonstrar que nenhuma carne, nenhum ser pode se gloriar diante de Deus e dizer que o seu poder pode se comparar a Deus, pode se comparar ao poder de Deus, à força de Deus. Porque o homem não pode se gloriar na sua força, no seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. O homem que se gloria na sua própria força, no seu próprio poder, ele nunca experimentará o verdadeiro poder de Deus. Nunca experimentará. O homem pode dizer: não, eu posso, eu mando, eu desmando, eu faço isto, eu faço aquilo, eu tenho poder para alguém mandar fazer, eu tenho poder para mandar alguém executar. Aleluia! Ele nunca experimentará o verdadeiro poder de Deus, porque o verdadeiro poder de Deus, ele só se aperfeiçoa na fraqueza humana, quando o homem reconhece a sua fragilidade diante de Deus. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele estava passando por um dos momentos complicados na sua caminhada. Ele começa a contar acerca de uma visão que ele havia tido, de uma experiência maravilhosa que ele havia tido da parte de Deus. Porém ele disse que também havia um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás, que foi colocado para que ele não se gloriasse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se cobrisse de glória para aquilo que ele havia vivido. Então ele disse que 3 vezes ele orou a Deus para que o livrasse daquela situação. E este homem, ele aceitou muitas coisas difíceis que veio na sua vida por causa do Evangelho de Cristo. Para ele orar 3 vezes a Deus, pedindo que Deus tirasse aquilo da vida dele, para que ele não se sentisse conformado com aquilo que Deus estava permitindo ele passar. Deveria ser algo muito pesado. E a resposta que ele ouviu da parte de Deus está no versículo 9. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E Paulo entendeu a mensagem de Deus. Ele disse: então de boa vontade eu vou me gloriar no meu poder, na minha capacidade, naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me permitiu experimentar de sobrenatural. Não, ele disse: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Deus só se aperfeiçoa
na vida do homem quando ele reconhece a sua pequenez diante do Senhor. O homem não pode se gloriar no seu poder, na sua força, porque é Deus que concede forças ao homem. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz que Ele dá força ao cansado e fortalece ao que não tem vigor. Aleluia. Ele dá força ao cansado e fortalece ao que não tem vigor. Aleluia. Talvez neste momento, ou talvez nesta noite, você tenha chegado neste lugar, aleluia, precisando de forças, precisando de sustento, precisando, aleluia, da graça. É Ele quem dá força ao cansado e fortalece ao que não tem vigor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, ele diz: não se glorie o rico nas suas riquezas. E aqui, queridos, quando eu falo de riquezas, quando nós ouvimos esta palavra, nós pensamos, nós imaginamos que trata-se de grandes fortunas, de grandes preciosidades, de milhões, de bilhões. Também se trata disso. Mas até R$1, quando você coloca a sua confiança naquele R$1, mais do que em Deus, aquilo se tornou um tesouro para você, uma riqueza acima de Deus. Então nós entendemos aqui que não se trata apenas de coisas grandes, mas de tudo aquilo que nós entendemos por tesouro. Jesus, ele fala sobre aquilo que nós temos. Ele diz: olha, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quando ele diz aqui, não se glorie o rico nas suas riquezas. Por que o rico não pode se gloriar nas suas riquezas? Porque as riquezas, elas são um alicerce que não se pode confiar. As riquezas não são um alicerce confiável. Alicerce é aquilo que a gente coloca o pé e diz: aqui eu tenho firmeza, aqui eu tenho sustento. Sempre quando nós vamos levantar uma construção, nós colocamos um alicerce, uma base, para ter a firmeza, para a gente colocar os pés e dizer: isso aqui está firme, a gente pode construir o que a gente quiser aqui em cima. E as riquezas, elas não são um alicerce confiável. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que concede amplamente todas as coisas para delas desfrutar. Veja que ele diz aqui: olha, não ponha a esperança, ou seja, não põe o pé e acha que isso é um alicerce firme. Não põe o pé e acha que você não vai cair. Não ponha a confiança e ache que isto não vai desabar. Ele diz: a incerteza é algo certo, que hoje pode ser algo gigantesco, mas que pode se tornar em nada, em um instante. Mas ele diz: ponha a confiança em Deus, seja a sua esperança Deus,
seja o seu alicerce, Deus, o Senhor, porque Ele quem concede amplamente todas as coisas, tudo foi dado por Ele. Se Ele dá, se Ele tira, tudo está nas mãos e no domínio dEle. Aleluia. Porque o homem não pode se gloriar nas suas riquezas, porque as riquezas são perecíveis, ou seja, elas acabam, elas podem ser destruídas, elas podem ser consumidas. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, Jesus ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, pois onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele diz: olha, tudo que vocês ajuntarem aqui na terra, a ferrugem pode consumir, a traça pode destruir, o ladrão pode minar, abrir a casa, abrir o banco e levar, mas os tesouros que você juntar no reino dos céus, aleluia, a ferrugem não pode levar, não pode destruir, nem a traça, nem os ladrões. Não podem. O homem não pode se gloriar nas riquezas, porque elas acabam. Um dia elas acabam. O homem não pode se gloriar nas suas riquezas, porque gloriar-se nas riquezas remove no ser humano o seu sentimento de dependência de Deus. Porque o homem que tem um tesouro, ele coloca o seu coração naquele tesouro, como já foi lido aqui, e deixa de pôr a sua confiança em Deus, e deixa de depender em primeiro lugar de Deus, e acha que pode viver uma vida independente de Deus, e está caminhando para o caminho da destruição. Por quê? Porque o homem, quanto mais distante ele vai de Deus, mais perto ele está da destruição, mais perto ele está de perecer. Vejamos aqui dois exemplos rapidamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, uma igreja a qual Jesus falou, a igreja de Laodiceia, eles diziam assim: rico sou, estou enriquecido, de modo que nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Foi a mensagem de Jesus, porque eles estavam confiados, eles estavam dizendo: nós temos, nós podemos, nós estamos enriquecidos, nós temos muitas coisas. Jesus disse: vocês acham que vocês têm, mas vocês não estão tendo, porque vocês abandonaram a confiança em mim, vocês esqueceram que vocês dependem de mim, antes das coisas, antes das pessoas, antes das influências. E ele diz: olha, eu te recomendo que você compre ouro de mim para você estar rico. Eu te recomendo, para você tirar essa cegueira, você ungir os seus olhos. Eu te recomendo que, se tu quiser estar vestido de verdade, eu tenho vestes brancas para ti. Aleluia. Porque é Deus que concede ao homem aquilo que realmente ele precisa. Mas existia uma igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, e
Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, Jesus disse para eles: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Ele disse: olha, eu sei a pobreza de vocês, eu sei que vocês não têm muito, eu sei que vocês passam por tribulações, eu sei que vocês têm trabalhado fortemente para mim mesmo diante dessas situações, e vocês dizem: nós somos pobres, nós não temos muito, mas vocês na verdade são ricos. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque a riqueza que eles estavam acumulando não estava neste mundo, não estava nesta terra, estava lá em cima. Enquanto muitos olhavam para eles e diziam: estão perseguidos, eles estão na miséria, aleluia, eles estão na pobreza. Jesus estava dizendo: eles só estão ajuntando recursos no banco certo, eles só estão investindo os recursos deles, as vidas deles no lugar certo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se o homem não pode se gloriar na sua sabedoria, mas se o homem não pode se gloriar na sua força, mas se o homem não pode se gloriar nas suas riquezas, em que o homem pode se gloriar? E no versículo 24, Deus, Ele dá a resposta. Ele diz: mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele diz: a maior glória do homem é conhecer a Deus. Alguém pode chegar e se gloriar diante de você e dizer: eu sou rico. Aí você pode dizer: eu conheço a Deus. Alguém pode se gloriar e dizer: eu sou sábio, eu tenho sabedoria, e se gloriar nisso. E você pode dizer: eu conheço a Deus. Alguém pode ser forte, poderoso, mandar e desmandar nesta terra, e se gloriar. E você pode dizer: mas eu conheço a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas eu conheço a Deus. Conhecer a Deus é achar o tesouro mais excelente de todos. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre tudo aquilo que ele tinha, sobre tudo aquilo que ele era, porque muitos estavam ali se gloriando, estavam querendo se engrandecer, porque eram judeus, porque tinham isso e aquilo, títulos. E Paulo, ele diz: olha, eu poderia me gloriar, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou do povo hebreu, eu fui fariseu, uma seita muito famosa, eu fui irrepreensível diante da lei, eu poderia me gloriar em todas essas coisas. Aí ele diz: mas na verdade eu tenho todas essas coisas por perda. Eu também tenho perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Oh, aleluia, Jesus. Paulo achava que conhecer a Deus era o tesouro mais excelente. Ele diz: olha, é mais excelente do que tudo isso que eu tinha, ou que eu era, ou que eu fazia. Isso tudo eu considero como nada, pela excelência de poder conhecer a Deus. Conhecer a Deus liberta o homem das prisões espirituais. João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? Esta verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando o homem conhece a Deus, ele recebe esta verdadeira liberdade, a
a liberdade que vai além das prisões físicas, das prisões materiais, das prisões emocionais, mas vai nas prisões espirituais, que vem através do pecado. O homem conhece a liberdade quando conhece a Deus. Conhecer a Deus, queridos, também é algo progressivo. Nós conhecemos hoje a Deus, mas amanhã nós vamos conhecer um pouco mais Ele, depois da manhã um pouco mais, porque Deus, Ele é tão grande, Ele é tão profundo, que não dá para conhecer Deus plenamente neste mundo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos, ou seja, hoje, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Neste mundo, nós só conheceremos a Deus em parte, algo incompleto, contínuo, mas não vai ser pleno. Porém, na eternidade, nós conheceremos a Deus plenamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo ele diz: o que agora vemos, falando acerca de Deus, é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois nós veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. O dia chegará em que nós o conheceremos plenamente, em que nós o conhecemos de uma maneira total, no dia da eternidade. E por último, para finalizar, conhecer a Deus conduz o homem à vida eterna. E este aqui é o motivo mais importante pelo qual o homem deve se gloriar de conhecer a Deus, porque só o conhecimento de Deus leva o homem para a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3, palavras de Jesus Cristo: e esta é a vida eterna, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Veja que Jesus está dizendo: esta é a vida eterna. É assim que se chega à vida eterna. Como? Conhecendo a Deus como o único Deus verdadeiro, e conhecendo a Jesus Cristo que Ele enviou, que fala da missão e do sacrifício de Jesus. Então, queridos, a maior glória do homem é conhecer a Deus. Nós não podemos nos gloriar na nossa sabedoria, nós não podemos nos gloriar na nossa força, nós não podemos nos gloriar nos nossos recursos, nas nossas riquezas, mas nós podemos nos gloriar de conhecer a Deus. Paulo disse: aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia a Deus.